Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Claudinez Bettoni, meu e-mail é claudinesbettoni@gmail.com. Hoje estamos de novo aqui para mais um capítulo do nosso livro. O nome dele chama-se No Céu e na Terra. Eu espero que vocês me façam aquele amorzinho, se inscrevendo no meu canal, me dando um like para cada capítulo que vocês assistirem e toquem no sininho para ver se o YouTube oferece os meus vídeos. E não esqueçam, para localizar o canal, entra no YouTube e em seguida vem aqui no procurar onde tem a lupa, escreve Cláudia Inês Bettoni, No Céu e na Terra, e aqui o número do capítulo. Depois é só vir aqui na lupa, apertar a lupa e pronto. Aí então vocês já recebem o capítulo do dia. Eu espero que vocês gostem, que curtam muito e vamos ao capítulo de hoje. No Céu e na Terra, capítulo 9. Na quarta-feira, logo após as aulas, a Ana e a Dani, com as outras 3 amigas e 2 rapazes, foram viajar. Queriam aproveitar um feriado e emendar com o fim de semana. Alugaram 2 apartamentos no mesmo andar, um para elas e outro para os rapazes. Foram mais cedo e o Roberto só podia ir à noite após o trabalho. Os apartamentos eram em frente à praia, com uma vista maravilhosa para o mar, onde se podia ver as pessoas andando de barco, esquiando, velejando. Na praia tinham barraquinhas que vendiam sorvetes, aperitivos e refrigerantes. Naquele local, o mar era tranquilo e propício para se praticar esportes. Quando chegaram, fizeram o maior rebuliço para escolher em que quarto cada um ia ficar, mas logo foram trocando de roupa e correndo para o mar. O tempo estava quente e a água deliciosa. Ficaram na praia jogando e nadando. Eram bons amigos e com a mesma afinidade nos esportes, porque todos participavam de um campeonato de natação. Além de tudo, tinham gostos semelhantes. Ficaram na praia até o anoitecer. O feriado prometia ser inesquecível. À noite, quando Roberto chegou, a Ana não conseguia disfarçar a alegria que sentia. Todos estavam alegres quando saíram para jantar em uma pizzaria, bem perto do prédio que estavam hospedados. Após o jantar, foram passear a pé. Enquanto exploravam o local, acharam uma sorveteria e compraram sorvetes. Mais tarde foram para um bar que tinha música ao vivo. Cantaram, dançaram até de madrugada. No dia seguinte, quando conseguiram acordar, tomaram café em uma panificadora que o pãozinho tinha acabado de ficar pronto. Estavam tão quentes que a manteiga derretia. Todos acharam uma delícia. O Roberto e a Ana estavam sentindo-se livres para ficar o tempo todo um com o outro e namorar muito. Estavam cada vez mais apaixonados. Depois do café, foram para a praia andar em uma das pedras que circulavam a ponta da baía. Nadaram, alugaram jet ski e, como crianças, brincavam para ver de quem era a vez de passear com ele. Só voltaram para o apartamento na hora de tomar banho e ir jantar. Naquela noite, foram para um restaurante comer fusilli de frutos do mar, acompanhado de um bom vinho branco. Terminado o jantar, retornaram para o bar, onde tinha música ao vivo, e novamente puderam dançar até a madrugada. Estavam todos felizes, dourados do sol da praia. Depois que a Ana foi viajar, a Elisa percebeu que não estava acostumada a chegar em casa e encontrar as luzes todas apagadas e um silêncio enorme. Olhando em volta de si e só vendo o objeto sem vida, a fez sentir um vazio e uma solidão que lhe apavorou.
Sentiu que tinha um apartamento maravilhoso e muito bem decorado, mas que, sem o calor de uma família para aquecê-lo, se tornava igual a qualquer uma pedra de gelo. Assustada, percebeu que um dia a Ana se casaria e ela acabaria ficando completamente sozinha. Imaginou que teria que se preparar para não sofrer quando isso acontecesse. E com isso, ter a família que tinha perdido. Elisa sentiu um receio enorme de nunca mais encontrar um homem a quem amasse. Nesse instante, lembrou-se do Paulo e percebeu que gostava dele. Será que um dia nós vamos nos amar? Elisa conseguiu analisar friamente o que existia entre ela e o Paulo. Percebeu que ele tinha as qualidades do homem perfeito. É educado, presta atenção quando a gente fala, tem a idade ideal para a minha idade. Além de tudo, está estabilizado financeiramente. A única coisa que nos falta é a parte espiritual, a capacidade de sentir amor um pelo outro. Enquanto estava sentada na mesa jantando, Elisa lembrou que quando estava casada, nunca imaginou que poderia ficar tão sozinha e que sua vida iria mudar tanto. Como a vida é! Em menos de um dia, o que nos parecia eterno acaba, temos que reaprender a viver novamente e até voltar a amar novamente. Será que isso é possível? Logo percebeu que enquanto estava casada, viveu um sonho, não a realidade, e que para manter o seu sonho foi se adaptando a uma situação sem perceber que estava errada em fazer isso. Pensando bem, é o Paulo que tem razão em dizer que o que sonhamos não quer dizer que necessariamente vai acontecer, principalmente quando envolvemos outras pessoas para realizar os nossos sonhos. Nunca se sabe se elas estão sonhando igual a gente. É aí que o nosso sonho acaba e caímos na realidade da vida. Depois culpamos a Deus. No entanto, fomos nós que nos deixamos levar por um sonho. Desde que a Elisa conheceu o Paulo, teve início a um sentimento dentro de seu coração. Ela estava feliz, mas ao mesmo tempo sentia medo de se envolver com ele. Tornar a sonhar novamente e sofrer. Sentia que, por mais que respeitasse a vida do Otávio, algo ainda ligava a ele. Elisa também sentia medo de ficar igual a Clara, que nunca deixou de amar o ex-marido e com isso nunca mais conseguiu ser feliz com outro homem. Já bem tarde, quando foi deitar-se, já estava empolgada com a ideia de que talvez Deus estivesse dando a ela uma segunda chance e que se a segunda chance fosse verdadeira, ela não iria querer viver tão sozinha para sempre, iria enfrentar o medo que estava sentindo. Desde que chegaram à praia, os 3 dias se passaram sem que ninguém percebesse. Depois de se divertirem o dia inteiro, a Ana e seus amigos estavam sentados nas pedras que ficavam em frente ao mar, admirando a lua que fazia parte de uma linda noite. Mas, no dia seguinte, a viagem iria acabar. Todos estavam lamentando. Já combinaram a próxima viagem que fariam juntos em outro feriado. A Ana, mais do que os outros, estava sentindo por terem que ir embora. Foram poucos dias, mas foram dias que sentiu uma liberdade enorme sem a vigilância dos adultos. Todos estavam bronzeados do sol, absolutamente descontraídos. Formavam um grupo harmonioso, ficavam ocupados com os esportes por uma boa parte do dia, até que chegaram a simular um campeonato de natação e, divertidos, descobriram que a Dani era a melhor nadadora da turma. O Roberto estava completamente apaixonado pela Ana e ela correspondia aos seus sentimentos, dando uma atenção e carinhos especiais. Com o encantamento da liberdade que sentiu nas férias, a Dani percebeu
que também queria ter um namorado. E quando conheceu um rapaz durante o jogo de vôlei, logo se sentiu apaixonada por ele, que por coincidência o seu apelido era Jean, muito parecido com o nome dela. Todos gostavam tanto do Jean que ele logo foi aceito na turma. O Jean e a Dani, assim se conheceram, começaram a paquerar e logo estavam namorando. Mas a Dani ficou um pouco desanimada quando soube que ele estudava em Campinas e ele só poderia ir para São Paulo a cada 15 dias. Brincavam que eles iriam ter que namorar pela internet. O Jim jogava muito bem vôlei e sabia se fazer querido por todos. Era muito inteligente para agradar e logo se tornou um bom amigo. Estava cursando medicina na USP e acabou transformando-se em um gênio da turma. O que mais fazia a Dani morrer de ciúmes era que ele tinha a aparência de um artista de cinema. Seu corpo era igual ao de um atleta. Além de tudo, era loiro e de olhos azuis, igual a esmeraldas. Embora ele tivesse esta aparência, a turma tinha o costume de debochar dele, falando que Jim era o nome de um cachorro. Os únicos que não se importavam com a presença do Jim eram a Ana e o Roberto, que estavam entregues a um mundo só deles e não queriam perder tempo aborrecendo a Dani. Após o jantar, todos foram andar descalços na praia. A turma agora era grande. Se juntaram a eles duas moças que também estavam no mesmo prédio e um outro apartamento alugado. Durante a brincadeira, na beira da água, não perceberam o sumiço da Ana e do Roberto. Ele queria ficar a sós para poder falar com ela, mas o grupo era tão unido que não dava sossego para ninguém. O único jeito foi fugir deles. Roberto estava emocionado quando falou: Ana, você quer se casar comigo? A Ana olhou para o Roberto sem conseguir entender o que ele estava pedindo. Parecia que ficou assustada e sem uma reação por um bom tempo, porque um pedido de casamento não estava em seus planos. Foi nesse instante que percebeu que o Roberto era bem mais maduro do que ela e conseguiu entender a preocupação de sua mãe. Ana também conseguiu perceber que o amava e não queria perdê-lo de forma alguma. Assim que caiu na realidade, conseguiu responder: Quero, eu quero muito. Felizes abraçaram-se e por um longo tempo trocaram beijos e carinhos. Quando a emoção passou, a Ana caiu na realidade e perguntou: Mas você está me pedindo em casamento porque ontem você foi o primeiro homem com quem fiz sexo? Roberto ficou horrorizado com a pergunta. Não, de forma alguma. O fato de termos feito sexo foi algo natural e lindo. Quero me casar com você porque te amo muito. Quero você sempre junto de mim. A Ana deu um suspiro de alívio. Nossa, eu levei um susto porque percebi que você é mais conservador do que eu. Talvez seja egoísmo da minha parte, mas só de pensar que vamos embora amanhã e cada um vai para a sua casa me dá um vazio enorme, falou Roberto. Acho que você tem razão. Estou maduro para o casamento e você não. Mas na verdade, eu sempre quis formar uma família, só que nunca tinha amado ninguém como te amo. Roberto deu um leve beijo na mão da Ana, olhou para as ondas que batiam nas pedras com uma expressão quase de angústia e continuou a falar. Eu tenho dúvida quanto a você, que só tem 18 anos e é ainda tão inexperiente para uma vida. Você quase não viveu nada para ter certeza do que realmente quer. Não sei como vai ser. Acredito que Bom, eu só não quero parar meus estudos. Você concorda com isso? Claro que concordo. Acho mesmo que insistiria para que fizesse isso. Ana sorriu feliz como uma criança. Para ela tudo lhe parecia tão lindo e normal. Curiosa, perguntou: E quando você quer casar? Espero que o mais rápido possível. Vamos trocar ideias com os nossos pais.
e então marcamos a data. Ana, eu estou tão feliz, acho que não estou mais triste por este feriado estar terminando. Eu também. Vamos contar para a turma e comemorar nossa futura vida. Vamos, saindo de encontro aos outros, que ao saberem da notícia resolveram comemorar junto com eles. Quando Ana voltou de viagem, assim que entrou em casa, encontrou Elise e o Paulo assistindo um filme de televisão e comendo pipocas. Embora ela tenha levado um choque em ver o Paulo tão à vontade na casa que sempre só foi visto a mãe com um Otávio, tentou compreender e disfarçar os seus sentimentos. Depois de abraçar a mãe e cumprimentar o Paulo, para não incomodá-los, foi para seu quarto tomar banho e relaxar do impacto que teve. Quando voltou para a sala, percebeu que o filme já tinha terminado, que a mãe estava preparando a mesa para o jantar. O que vamos jantar hoje, mãezinha? O Paulo encomendou pizza, já está chegando. Abraçadas, foram para a sala juntar-se a Paulo. A Ana achou que aquele momento era o ideal para dar a notícia do casamento. Mãe, o Roberto me pediu em casamento. Elisa ficou incrédula e duvidou que a filha estivesse concordando em se casar. Você aceitou? Aceitei. Elisa ficou sem saber o que responder. Só não teve uma crise de nervos porque o Paulo estava junto com elas. Depois de conseguir se recuperar, falou: Ana, você só tem 18 anos, minha filha. Se você se casar agora, vai ficar impedida de viver esta fase tão preciosa da sua vida, para se tornar uma dona de casa com responsabilidades. Eu conversei com Paulo sobre isso. Ele concorda em que eu não deva parar meus estudos e até me incentivou a seguir uma carreira profissional. Elisa ainda estava assustada com a ideia. Pensou por um bom tempo antes de falar novamente. Você tem razão que ama o Roberto tanto assim? Tenho, eu não quero mais viver sem ele. Estou achando tudo isso uma loucura. Tenho receio de que você venha se arrepender bem mais tarde. Ana respondeu: Sabe, mamãe, eu tenho certeza que não vou me arrepender e depois já sou maior de idade para tomar essa decisão. Elisa arregalou os olhos, não estava acreditando que a filha não estava pedindo autorização para se casar, estava simplesmente comunicando que ia se casar. Quer dizer que você já decidiu e pronto. A Ana ficou com os olhos baixos, mas respondeu: Sim, mãezinha, não pretendo desistir de me casar com Roberto. Elisa, com lágrimas nos olhos, respondeu: Então, parabéns, e que vocês sejam muito felizes. Você há de ser, minha filha. Você merece. Durante o jantar, o Paulo, que até então não tinha se manifestado, abriu a garrafa de vinho para acompanhar a pizza e aproveitou para fazer um brinde ao casamento, na tentativa de aliviar a tristeza que viu nos olhos da Elisa. A Elisa percebeu a intenção dele em agradá-la, retribuiu com um pequeno sorriso de agradecimento. Tentando animar o ambiente, o Paulo procurou conversar sobre vários assuntos que poderiam interessar as duas, e aos poucos o ambiente se tornou normal, acabando com um mal-estar que ficou entre Elisa e a Ana. Quando terminaram o jantar, a Ana foi para seu quarto e o Paulo convidou Elisa para saírem e tomar um sorvete. Durante o trajeto até a sorveteria, a Elisa estava tão pensativa que ficou calada o tempo todo. Quando já estavam sentados tomando sorvete, foi que o Paulo perguntou como ela estava se sentindo. Elisa, não aguentando mais disfarçar, falou: Eu estou chocada com a transformação que a Ana teve depois que fez 18 anos e começou a namorar o Roberto. Nunca pude imaginar que ela pudesse falar de uma forma tão autoritária como fez hoje lá em casa. O Paulo lembrou-se do problema que estava tendo com a Lúcia e comentou: Acredito que esta transformação que a Ana está tendo não seja por influência do Roberto. A Lúcia, depois que fez 18 anos, também mudou muito
e o comportamento dela e não está namorando ninguém. Você acha que é normal elas mudarem desse jeito? Acho. Nós é que temos que nos preparar para ver nossas meninas se tornarem mulheres. Devemos entender que elas vão tomar decisões por conta própria e assumir suas vidas. Elisa, ainda sem se conformar, comentou: Mas elas são ainda tão novas. Como podem tomar por conta própria decisões tão importantes que as afetam para o resto de suas vidas? Não adianta ficarmos protegendo nossas filhas para sempre. Elas têm o direito de acertar ou errar. Não temos o direito de interferir, principalmente porque são elas que vão ter que assumir o que fizeram. Não somos nós que vamos arcar com as consequências no futuro. São elas. Você me entende? Elisa pensou por um tempo antes de responder. Acho que sim. Daqui para frente, nós só podemos apoiar e sugerir como você fez hoje, mas as decisões são elas que vão querer tomar. Você tem sorte por a Lúcia ainda não ter um namorado tão mais velho do que ela. Não é bem assim. Eu tenho outro tipo de problemas com a minha Lúcia. Elisa olhou assustada para o Paulo. Por um acaso é sobre as suas namoradas? Paulo balançou a cabeça afirmativamente. É isso mesmo. E o pior é que ela está tendo influência da irmã da Carmen. Elisa ficou preocupada com o que tinha acabado de ouvir, mas não teve coragem de perguntar nada. Ficou aguardando que ele falasse alguma coisa que ela pudesse entender melhor do que estava acontecendo. Mas Paulo não tocou mais no assunto, dando a impressão de que ele poderia resolver o problema sozinho. Elisa percebeu que ele ficou calado por um bom tempo e que deveria estar pensando na filha. Tentando trazer ele de volta para ela, deu um beijo no Paulo. Foi acariciando lentamente o rosto dele enquanto comentava: Eu estou me sentindo tão bem com seu apoio. Obrigada. Paulo, por ter se preocupado tanto comigo, é muito bom ter você em minha vida. Paulo saiu dos pensamentos dele e com um sorriso de felicidade abraçou a Elisa, comentando: Sabe, eu senti orgulho de você com a forma que lidou com a Ana, apesar de estar visivelmente chocada. Parabéns. Elisa deu uma risada. Que nada, eu me controlei para não fazer um escândalo na sua frente. Ah, duvido. Você é tão maravilhosa que eu tenho certeza que agiria da mesma forma se eu não estivesse junto. Assim que Elisa chegou em casa, foi até o quarto da Ana. Ficou olhando ela dormir por um longo tempo. Lágrimas escorreram em seus olhos quando pensou que em breve sua menininha estaria casada e ela não teria mais motivo para ir todas as noites em seu quarto. Deu um beijo na Ana e foi tomar um banho. Quando deitou em sua cama, estava tranquila e já sentia sono. Otávio estava viajando há 2 semanas e a Maria Rita aproveitou para ir ao médico ginecologista. Ela estava preocupada porque queria saber o motivo de não engravidar. Como não tinha marcado consulta com antecedência, teve que esperar por um bom tempo para ser encaixada entre uma consulta e outra. O médico, inconformado com o tamanho do útero dela, pediu uma ultrassonografia, que foi feita por uma médica que tinha consultório no mesmo prédio. Em seguida, Maria Rita retornou ao consultório de seu ginecologista. Estava apavorada, sentia um medo enorme de estar com algum problema e que não pudesse ter filho com o Otávio. Desanimada, pensou: eu já perdi tantos anos com ele, não acho justo não poder engravidar bem agora que nossa situação não está boa. Mas quando saiu do médico, estava radiante de felicidade. Estava grávida, de quase 2 meses e não sabia. O médico disse que era normal em algumas mulheres menstruar durante a gravidez. Deu-lhe uma porção de exames para fazer e uma dieta própria para futuras mamães. Quando chegou em casa, atirou-se no sofá
e fez muitos planos de como iria tirar proveito dessa gravidez. Agora o Otávio vai ter que fazer tudo o que eu quiser. No dia seguinte, telefonou para o laboratório e marcou os exames. Resolveu que não contaria para ninguém antes de contar para o Otávio. Ela sabia que ia ser difícil ele não perceber sua real intenção, porque ele diversas vezes avisou que não queria mais ter filhos. Vou me preparar para contar calmamente e arranjar uma desculpa que o convença de que não engravidei por vontade própria. Também não vou contar para ele por telefone. Passado alguns dias, quando Otávio voltou de viagem, a Maria Rita contou que estava grávida. A reação dele foi surpreendente. No primeiro instante ficou com um estado de choque, mas em seguida aceitou a ideia com naturalidade e depois até gostou. Maria Rita ficou espantada e desconfiada, mas para ela foi um alívio enorme não ter que ficar tentando dar explicações. No céu, nesse mesmo instante, a Léia e a Sara estavam junto deles. Não entendiam como não conseguiram fazer nada para o Otávio ficar nervoso. Sara perguntou para Léia: será que foi a energia deles que nos atrapalhou? É claro que sim. O babaca percebeu a manobra dela, mas não pensou em primeiro lugar nisso, pensou na criança. Quer saber? Tenho certeza que não vai ser sempre assim, porque a Maria Rita engravidou só para tirar proveito do Otávio. Sei muito bem que ela não gosta de crianças e o Otávio não vai suportar quando perceber isso. E agora, o que vamos fazer? Temos que esperar. Então, eu aviso a vocês quando for o próximo capítulo pelo Facebook e pelo Instagram. E além do YouTube que oferece também meus vídeos, né? Então, até o próximo capítulo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.